Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Vamos agora à nossa conversa do dia de hoje com o médico Ramonier de Miranda. Ele é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, é nosso amigo da Imago Diagnóstico e vai falar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Doutor Ramonier, seja bem-vindo à Campina FM, satisfação conversar com o senhor. Ano passado entrevistei seu irmão, esse ano o senhor está aqui conosco. Boa tarde, começando Outubro Rosa, o conceito dessa campanha, doutor Ramonier. Boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Obrigado pelo convite. O Outubro Rosa é uma campanha internacional, mundial, né, que teve início nos Estados Unidos no início do ano de 1990 e que chegou aqui no Brasil com toda a força já para o ano de 2010 e que pinta e colore as cidades principais do Brasil inteiro de rosa para lembrar da importância do câncer de mama como a principal causa de morte por câncer em mulheres no mundo inteiro, e isso também acontece aqui no Brasil, e lembrar que se trata de uma doença com chances grandes de cura, principalmente quando é detectada na fase inicial, no início da doença. Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Então, a campanha visa justamente alertar as mulheres para a necessidade de buscar a ajuda médica mesmo naqueles casos em que não há nenhum sintoma, que é o que a gente chama de rastreamento, exames de rastreamento. E aí inclui principalmente a mamografia, também o autoexame, mas a gente sabe das limitações do autoexame da mama, porque consegue detectar apenas casos mais avançados, casos de nódulos maiores, e portanto a ênfase realmente do Outubro Rosa vai para os exames de diagnóstico precoce, como é o caso da mamografia e da ultrassonografia. Doutor, vamos montar uma linha cronológica aqui, uma linha do tempo para aquela paciente que quer fazer o autoexame, quer identificar ou não se tem um câncer de mama. Quem é a paciente ou o paciente que precisa fazer o exame? A gente sabe que tem uma idade, qual é o paciente indicado, principalmente o público-alvo dessa campanha? Bem, primeiramente, mulheres. A gente sabe que o câncer de mama acontece sim também em homens, mas numa frequência bem menor, porque não há a influência do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, além de tudo, a glândula mamária masculina é bem menos desenvolvida, então a imensa maioria dos casos de câncer de mama Eu tenho até um dado, femininos. Doutor Ramonier, do INCA, a estimativa para esse ano, a estimativa de novos casos é de quase 60 mil novos casos e o número de mortes é de 14.388, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. Então aí você vê a diferença da proporção entre homens e mulheres, cerca de 99% dos casos são mulheres e 1,5% são homens. Então a campanha é voltada para o público feminino, não quer dizer que o homem que tenha um nódulo na mama, um caroço, não deva procurar o médico, deve sim. Mas como a gente fala no Outubro Rosa, a campanha foca principalmente no que a gente chama de exame de rastreamento. E aí vem essa definição, o que é um exame de rastreamento e o que é um exame de diagnóstico. Exame de diagnóstico é aquele que é feito quando já se tem alguma queixa. Então a paciente sentiu um nódulo na mama, ou tem alguma inversão do mamilo, o mamilo fica retraído, ou alguma alteração na cor da pele, a secreção da mama pode sair com uma cor mais avermelhada. Então tudo isso chama a atenção da paciente, que vai procurar o médico e ele solicita então o exame que a gente chama de exame de diagnóstico. A campanha de rastreamento é uma outra coisa. Se define rastreamento como uma busca de casos escondidos de câncer de mama em pacientes, em mulheres que não têm qualquer queixa. E aí entraria, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, para todas as mulheres com mais de 40 anos, anualmente, a cada ano, deveria se fazer a mamografia no intuito justamente de identificar microcalcificações, são lesões microscópicas que representam a fase mais inicial do câncer e que, se detectadas nesse estágio, permite um tratamento bem menos agressivo, muitas vezes sem a retirada da mama e sem quimioterapia, com a taxa de cura que pode chegar a 100% ou próximo de 100%. Então, quando você fala, por exemplo, do autoexame das mamas, a gente relembra que há algum tempo, alguns anos inclusive, era muito encorajada a realização dessas avaliações em casa das mamas, inclusive em propagandas na televisão. Isso foi
inclusive proibido pelo Ministério da Saúde, não porque seja algo maléfico, mas porque tornava para algumas mulheres dava aquela sensação de dever cumprido, ou seja, de que conseguiu ali avaliar a mama, não tem nenhuma alteração, estaria livre da doença. E deixava de buscar o atendimento que visa principalmente detectar não essas lesões palpáveis, não nódulos, caroços, mas justamente essas lesões microscópicas que representam a fase de maior cura da doença. Nessas mulheres, doutor Ramonier, tem algum fator de risco? Todas têm a possibilidade de ter o câncer de mama? Ou quais são qual o grupo que é mais provável de ter a neoplasia? O rastreamento se dá para todas as mulheres justamente porque qualquer uma pode ser acometida. É óbvio que existem sim fatores de risco. Os principais fatores de risco, o principal deles sem dúvida é a história hereditária, história familiar. Então, principalmente mulheres que têm história de câncer de mama em mãe ou irmã, elas têm um risco aumentado. Inclusive, alguns colocam que essa avaliação com ultrassonografia poderia começar antes mesmo dos 40 anos nessas pacientes. Outros fatores de risco, tabagismo, mas bem menos do que para outros cânceres, né? Como o câncer de pulmão, o câncer de esôfago, aqui existe uma influência menor. Alcoolismo, sedentarismo, mulheres que não amamentaram, mulheres que não tiveram filhos, pela exposição maior que elas têm ao hormônio feminino, porque a gente sabe que a mulher que não teve filhos, ela tem um maior número de ciclos menstruais durante a vida reprodutiva, então ela tem maior exposição ao estrogênio, acaba tendo um pouco mais de chance de desenvolver também o câncer de mama. Mas isso não exclui nenhuma delas desse rastreamento. É importante também mostrar que existe uma certa divergência entre a política de rastreamento da Sociedade Brasileira de Radiologia com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, como ele abrange um número muito maior de mulheres e acaba tendo uma certa limitação ao oferecer o exame de mamografia, ele indica a mamografia pelo menos para todas as mulheres com mais de 50 anos a cada 2 anos. Então seria uma forma também de fazer um rastreamento adequado. Por quê? Porque a gente sabe que a maior parte dos cânceres de mama tem um crescimento lento. Então, entre um exame e outro, daria para identificar ainda assim a lesão na fase inicial. Isso é interessante porque volta aquela história do autoexame. Você imagina, por exemplo, uma mulher que palpa um nódulo de 2 centímetros. Ela conseguiu palpar. Esse nódulo já tem uma história prévia de pelo menos 5 a 6 anos. Como é um câncer de crescimento lento, ele tem ali 5 a 6 anos de história, que poderia ser flagrada ali em exames prévios de mamografia. Daí aquela questão que eu falei de desencorajar um pouco a ideia do autoexame das mamas como exame que previne a doença. O senhor acredita também que as mulheres que estão dentro desse fator de risco deveria fazer o exame antes dos 40 anos? O senhor acredita com que idade a mulher que tem a questão hereditária, a mulher que fuma ou que não tem filhos, deveria começar a se preocupar com isso? Olha, é importante mostrar algumas limitações dos exames também de imagem. Por exemplo, a mulher que tem menos de 40 anos, ela tem uma mama muito glandular, pouco gordurosa e mais glandular. Quando a mulher vai passando dos 40 anos, entrando próximo da menopausa, do período perimenopausa, a mama vai perdendo o tecido de glândula e vai ganhando tecido de gordura. Essa mama mais gordurosa, ela é mais bem avaliada pela mamografia. A mama muito glandular, jovem, ela tem uma avaliação muito difícil na mamografia. E é por isso que não se indica mamografia tão cedo, antes dos 40 anos. Porque pode acontecer de não identificar e existir, né? Exatamente. Então, como é um exame de pouca sensibilidade nessas pacientes mais jovens, não é um exame adequado. E junta-se a isso o fato de uma minoria dos cânceres de mama surgirem antes dos 40 anos. Agora, aquelas pacientes que têm história familiar muito positiva, principalmente em mulheres jovens, então aquela pessoa que teve uma mãe com câncer de mama aos 40 anos ou aos 35 anos. Então essa realmente tem que ter uma avaliação pelo mastologista de forma mais próxima, né? Mais habitual, para que faça-se a palpação, eventualmente ultrassom, que é um bom exame também para as mamas, mas a mamografia ainda assim fica restrita a indivíduos pelo menos com 35 a 40 anos de idade. O senhor já falou a respeito dos sintomas. Vamos detalhar um pouquinho mais, doutor Ramonier. Quais são os principais sintomas? Bem, em primeiro lugar,
antes de começar a falar dos sintomas, eu vou deixar bem claro que a presença de nódulo, caroço na mama, na grande maioria das vezes não é câncer de mama. O que não quer dizer que a mulher não vai procurar o médico. Principalmente mulheres jovens, adolescentes, pessoas com 20, 30 anos de idade, é muito comum o surgimento de nodulações na mama, que na maioria das vezes são cistos ou nódulos de massa benignos. Mas, de qualquer forma, devem ser avaliados pelo clínico. Agora, nódulos endurecidos, nódulos fixos, que não se movem, ou nódulos que levam a uma alteração da pele adjacente, nódulos que repuxam o mamilo para dentro, alterações da coloração da pele, saída de material pelo mamilo de secreção, que seja uma secreção mais avermelhada, que lembre sangue, ou que lembre aquela água de rocha. A presença de caroços aqui, nódulos na região das axilas, tudo isso é um sinal de alerta mais importante para o câncer de mama, e aí esse paciente deve imediatamente procurar auxílio, seja no posto de saúde, seja no ginecologista e mastologista, e certamente o especialista vai indicar todos os exames. E é até esse um dado interessante, uma informação importante. É geralmente o médico quem solicita o exame. Então, o primeiro passo é procurar um especialista, o médico, é ele quem vai direcionar o exame mais adequado para cada caso. Ainda tem resistência, doutor Ramonier, mesmo com essa campanha desde 2010, eu acredito que a gente tem vários meses com várias cores, a gente tem o Setembro Amarelo, o Julho Verde, mas acredito que o Outubro Rosa é aquele que tem uma divulgação maior. Mesmo assim, tem resistência das mulheres? Tem. E o Outubro Rosa, inclusive, foi o que deu origem aos outros movimentos, é um movimento muito maior, talvez até pela importância do câncer de mama entre as causas de morte de mulheres, a gente falou já no início, e é a principal causa de morte por câncer nas mulheres no mundo inteiro, e de cada 10 mulheres se estima de que 3 vão ter a doença em algum período da vida. E você falou ali do número de casos, nós temos cerca de 50 mil casos, 60 mil casos cerca de 60 mil esse ano, né? E são 50 casos, ou 50 a 60 casos para cada 100 mil habitantes. Então você imagina, por exemplo, a população daqui da região de 500 mil habitantes, a gente tem 300 novos casos, retirando os antigos, por ano, que daria aí por volta de 25 a 30, daria por volta de 30 casos por mês aqui em Campina Grande, novos casos de câncer, e muitos deles sem diagnóstico. Existe sim um tabu muito grande da doença. Por quê? Porque antigamente o diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. Então a mulher, ela deixava para falar aos familiares e procurar atendimento médico já no estágio final, e apesar de todos os tratamentos mais agressivos da época, de retirar a mama por completo, inclusive a musculatura, mutilava a mulher, e mesmo assim os casos eram fatais. Então existe esse tabu, a mulher tem realmente muitas vezes o medo de procurar ajuda médica, mas a gente nota que a campanha vem sendo bem efetiva, isso vem diminuindo cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, e a esperança nossa é que essas informações cheguem também nos locais mais periféricos, nas menores cidades, para que a gente tenha a mesma eficácia da campanha do que a gente tem por aqui. 12h33, a gente está conversando com o médico Ramonier de Miranda, ele que é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e está na equipe da nossa parceira Imago Diagnóstico. Doutor Ramonier, o senhor falou sobre o tabu a respeito do tratamento, que antigamente era quase uma sentença de morte. O senhor acredita que hoje, aqui o cenário em Campina, na Paraíba, já dá para fazer um tratamento eficiente? O senhor acredita que todas as mulheres que tiverem câncer de mama vão conseguir fazer um tratamento interessante aqui na região de Campina ou até na Paraíba? Eu acredito que sim. Eu acredito que tanto o diagnóstico, nós trabalhamos também no Hospital Municipal, que oferece o serviço de mamografia, e nós fazemos vários exames de mamografia com diagnósticos precoces, e o que a gente vê muitas vezes, por incrível que pareça, é uma dificuldade maior de, às vezes, comparecimento das mulheres para realizar os exames de mamografia especificamente, mas mesmo assim com uma alta taxa de diagnóstico precoce e com grandes taxas de cura. O câncer de mama hoje, como eu falei, é diagnosticado mesmo nos estágios mais tardios, com a quimioterapia eficaz,
com as mastectomias cada vez mais bem elaboradas, você tem aí uma taxa de cura de 60% a 70%, mesmo nos casos avançados, obviamente naqueles em que ainda não há metástases. Metástases é quando você tem a disseminação das lesões para outras partes do corpo. Então, é uma realidade também daqui nossa, de Campina Grande, da Paraíba, uma redução da mortalidade, sim, do câncer de mama. Doutor Ramonier, chega uma pergunta de um ouvinte, a Amanda, ela diz o seguinte: tem os seios muito pequenos, ela pergunta se é necessário fazer o exame de mama, ela fala lá do bairro Monte Castelo. Bem, isso não faz diferença em relação a realização ou não da mamografia. O que vai fazer a diferença é a idade dela. Se ela tiver mais de 40 anos, deve fazer sim a mamografia. Acaba que uma mama menor, ela tem uma maior facilidade de diagnóstico, até para você perceber a nodulação, identificar, fica um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico do que numa mama muito grande, que nódulos maiores podem passar desapercebidos. Então ela deve sim fazer mamografia anual a partir dos 40 anos, ou pelo menos de 2 em 2 anos, como coloca o Ministério da Saúde. Doutor Ramonier, a estrutura da Imago para atender esse tipo de paciente, o que é que a Imago conta de equipamento, de profissional? Bem, os principais exames de mama, de diagnóstico da mama, são a mamografia, disparada o melhor exame para fazer o diagnóstico precoce, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Nós estamos adquirindo agora o aparelho de ressonância magnética. Se Deus quiser, esse mês que vem começamos a fazer também a ressonância das mamas, que é um exame mais específico, um exame que é reservado para situações de dúvida diagnóstica, casos mais de difícil caracterização das lesões, mas o grande exame realmente é a mamografia e a ultrassonografia. A gente realiza lá todos os dias, de segunda a sábado, né, com especialistas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, toda a equipe médica, e muitas vezes, no caso da mamografia principalmente, com a avaliação de mais de um profissional, com o intuito justamente de não deixar passar essas pequenas lesões. E já tivemos, graças a Deus, não só lá, mas também nos outros locais que trabalhamos, uma taxa de diagnóstico muito interessante, que a gente sabe é importante para salvar essas vidas. A vida de uma paciente com câncer, ela é salva não apenas no ato cirúrgico ou no tratamento de quimioterapia, mas também no diagnóstico, na fase inicial. Fica até o recado para cada ouvinte, como a Amanda que tem dúvidas, se ela tem essa dúvida, outras mulheres também têm dúvidas, então não adianta a gente ficar com essa dúvida, não procurar o auxílio médico, não é, doutor Ramonier? A gente tem uma rede pública que, mesmo com toda a dificuldade, a gente tem que procurar um posto de saúde, tem que procurar um hospital municipal, e a partir daí essas mulheres vão poder ter a chance de entender o que é que está acontecendo com elas. Então não adianta ter o tabu. A gente faz essa campanha, todos os anos a Campina FM traz médicos aqui, passa um mês falando. Ontem a gente ouviu no quadro Saúde em Pauta o Dr. Rafael Borges, da Imago, também falou sobre o Outubro Rosa. Então fica esse recado, não é, doutor Ramonier? Toda mulher que tem essa faixa de idade, cerca de 40, 50 anos, que faça o autoexame, procure um médico caso encontre qualquer coisa diferente. Exato, a mamografia é um exame simples, é um exame que tem um certo desconforto, porque é uma certa compressão da mama, mas é um exame muito rápido e que, feito anualmente, deixa a própria mulher também muito mais tranquila. Se não houve lesão naquele ano, pode ficar tranquila que de um ano para outro o surgimento de uma lesão mais grave é muito improvável. Então aquela mulher também que acaba deixando de ser avaliada por muito tempo, fica com aquela ansiedade maior, isso dificulta inclusive procurar um médico. Então o que eu sugiro é isso: a partir dos 40 anos, faça seu exame anual de mamografia e eventualmente, se necessário, de ultrassonografia. O próprio médico pode achar necessário fazer os dois, a mamografia e a ultrassonografia. E, como você falou, deixo bem claro que nessa parte de mamografia e de exame das mamas, que é a parte que eu trabalho mais de perto também no Hospital Municipal, a gente tem sim um número grande de exames que é realizado, e a paciente deve procurar o posto de saúde e solicitar o seu exame de rastreamento, que certamente vai sim ter como se fazer também pelo Ministério da Saúde. Muito bem. E você, ouvinte, que acompanha a Campina FM em outros municípios, não em Campina Grande, e seu município não oferece esse tipo de atendimento,
caminha a demanda para cá, para Campina FM, para a gente cobrar, saber da prefeitura por que não está oferecendo esse tipo de atendimento, o exame, ou por que não tem a pactuação com Campina Grande, para que esses casos não ocorram. A gente está em Campina, tem uma rede maior de atendimento, mas a gente sabe que no município menor é mais difícil. Eu sou da cidade de Esperança, doutor Ramonier, e por lá muito caso de câncer de mama recentemente. Teve até alguns mutirões, mas acontece uma vez no ano e muitas mulheres não conseguem participar. Então, se você não conseguiu participar desse tipo de mutirão, não tem o atendimento na sua cidade, entre em contato com a Campina FM, o telefone 2102-9301, tem nosso WhatsApp também, o 991086521, encaminhe a demanda que a gente vai atrás de uma resposta. Mandar um abraço pro pessoal da Imago, o doutor Rafael, o irmão do doutor Ramonier, o Janier, todo mundo lá, que está sempre com a gente aqui na Campina FM. Doutor Ramonier, prazer recebê-lo aqui na 93.1. Muito obrigado pelo espaço. E só para finalizar, deixar bem claro que a campanha do Outubro Rosa visa essa conscientização, não só no mês de outubro, ou seja, se você não conseguiu marcar seu exame no mês de outubro, isso não quer dizer que você perdeu nada, perdeu a campanha, não. A campanha é o ano inteiro. Não pode se cuidar uma vez no ano, Uma vez no ano. Então, a gente vê, por exemplo, que lota de exames de mamografia até no próprio hospital municipal nesse mês de outubro, e nos outros meses há muita falta. Os pacientes acabam não indo fazer o exame como se tivessem perdido a campanha. Isso não é verdade. É uma vez por ano, qualquer que seja o mês do ano. Muito obrigado. Um abraço a todos. Conversamos com o Dr. Ramonier de Miranda, lá da Imago Diagnóstico, sobre a campanha do Outubro Rosa. Agora, 12:41. Jornal do Meio-Dia.